Outro assunto importante, o presidente Lula voltou a fazer críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quem chega com mais informações é a Luciana Verdolim. Lu, direto de Brasília, o que disse o presidente Lula a respeito do presidente Trump? Olha, boa tarde, Kobayashi, boa tarde a todos. O presidente Lula voltou a reclamar do posicionamento, das falas de, segundo ele, que parecem de xerife do mundo e que acabam trazendo instabilidade para os mercados internacionais. Há um grupo, ao setor da construção civil, Lula defendeu o seguinte, que é preciso se garantir estabilidade política, jurídica e econômica, para que os empresários eles possam ter segurança para fazer investimentos. E que as recentes declarações dos Estados Unidos, do presidente dos Estados Unidos, vai exatamente numa posição contrária, gera instabilidade, gera temor pelo que vai acontecer no futuro. Até por conta disso, o presidente Lula mais uma vez criticou as recentes imposições de tarifas a vários produtos e a vários mercados internacionais. A gente tem a declaração para acompanhar. Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Ninguém pega um transatlântico daquele, carregado, e muito carregado, e faz as coisas que estão acontecendo lá. Ninguém brinca de que o mundo não existe, com quase 200 países, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Eu tenho em dizer para vocês que pode não dar certo. O estilo Trump de governar pode até agradar ao eleitor norte-americano, mas pesquisa da Quest aqui no Brasil mostra o seguinte, que 22% dos ouvidos têm uma opinião positiva, apenas 22% opinião positiva de Trump, enquanto 23% têm uma opinião regular e 43% dos ouvidos têm uma visão negativa. Durante a pesquisa, 12% das pessoas entrevistadas não souberam responder. A Quest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 27 e 31 de março, sendo que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Muito obrigado, Luciana Verdolim. Já vamos girar esse assunto. E aí, Alan Gani? O presidente Lula encontrou uma nova pessoa para chamar de esse cidadão. Não é mais o Campos Neto, agora o presidente Trump. O que está acontecendo, O Trump, ele quer reindustrializar os Estados Unidos, ele quer ter um superávit na sua balança comercial e, para isso, basicamente, ele está revogando toda uma política econômica, uma ordem econômica criada por Ronald Reagan e Margaret Thatcher, que basicamente era o quê? Incentivar o livre comércio entre as nações, oferecendo, inclusive, protecionismo para as outras nações, para que as outras nações utilizassem o dólar e financiassem o próprio Estados Unidos. Então, os Estados Unidos criou uma espécie de máquina de dólar com isso. Por quê? Porque você não precisava poupar. O governo americano não precisava poupar, o mundo poupava pelos Estados Unidos. Então, emprestava dinheiro para o governo, para os consumidores, para as empresas e para os bancos. E, com isso, valorizou o dólar. Os Estados Unidos ficou muito caro e um mundo barato para os Estados Unidos. Então, o consumidor norte-americano conseguia importar bens, e foi sempre assim, muito barato de outros países do mundo, e não precisava poupar. Você tinha um mercado de crédito pujante para todo mundo. O mundo poupa pelos Estados Unidos, compra títulos da dívida norte-americana. Muito bem. O Trump está colocando em xeque esse modelo para reindustrializar os Estados Unidos, porque muitas empresas, ficou muito caro produzir dentro dos Estados Unidos, Koba. Então, as empresas se mandaram para a China. E agora o Trump, de alguma maneira, está tentando trazer essa indústria de volta para os Estados Unidos. Duas razões. Primeiro, que aumentou a desigualdade, porque uma economia baseada em serviços, você vai ter gente mais instruída que ganha muito e com menos instrução que ganha menos. Quando você tem mais emprego industrial, isso reduz. E a segunda razão é geopolítica. Caso tenha um confronto com a China, eu preciso ter indústria. Agora, o que eu vejo? Que ele está utilizando o remédio errado. Porque o protecionismo não garante uma reindustrialização. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se fosse assim, o Brasil, na década de 80, foi extremamente protecionista. E pelo contrário, a indústria foi decaindo. Aliás, modernizou a indústria quando abriu a economia. Então, eu vejo que é um problema.
porque vai trazer inflação para o consumidor norte-americano e a redução da atividade econômica global. Ô, Piperno, agora eu quero discutir com você esta pesquisa aí da Quest, 43% dos brasileiros avaliando negativamente o Trump. E essa pesquisa foi feita antes do anúncio do tarifaço. Então, é claro que esse índice hoje deve ser muito maior, como, aliás, cresceu no mundo todo. O presidente Trump tinha lá setores que lhe eram simpáticos e que fazem agora muitas críticas. Importante, mas muito importante que o Alan Gani disse, e aqui, sem querer fazer média alguma, eu considero o Alan, um pensador de economia bastante ilustre e converso bastante com ele. A gente discorda em várias questões, mas é uma voz que eu ouço sempre. E não só aqui no ar, mas principalmente fora dele. Veja, dá a impressão, quando eu vejo o presidente Trump fazer isso, eu mergulho no tempo e vou me reencontrar no Brasil dos anos 70, aquela coisa do gás de substituição das importações, né? Então abre um monte de empresa, no caso lá impulsionado pelo dinheiro estatal, no caso do Trump não, mas a regra do protecionismo é muito parecida. E vejam, tem uma coisa também do fetiche da mercadoria que o consumidor mais rico tem. Então vejam, a Serra Gaúcha faz vinhos maravilhosos. Só que você vem aqui, por exemplo, na região dos Jardins, em áreas ricas do Rio de Janeiro, na Savassi, o consumidor dessas áreas, o frequentador dessas áreas, ele, por uma série de fatores, às vezes ele vai preferir um vinho francês de pior qualidade, porque ele está comprando também o status, ele acha bacana pagar mais caro até por um produto pior. Eu brincava com o Alan antes de começar o programa que ia falar da história do vinho do Papa. Quando o Papa Bento XVI veio ao Brasil em 2007, ele visitou o Brasil e passou 2 noites aqui no Mosteiro São Bento. O pessoal, os monges do Mosteiro São Bento, ofereceram a ele um vinho pernambucano chamado Rio Sol. Eu nunca tinha ouvido falar. Aí um dia lá, até por curiosidade, eu fui procurar esse vinho e tomei. É muito bom. Você encontra fácil esse vinho por aí? O vinho que o Papa tomou? Não. Por quê? Porque o consumidor, ele prefere produtos, né, com mais glamour e tal, e às vezes ele paga mais por um produto pior. O consumidor americano, ele é muito rico, ele é o mais rico do mundo. Então, às vezes, ele até prefere um produto importado do que um similar nacional. É assim que as pessoas se comportam no mundo todo. Agora, você não vai resolver questão de um déficit de $1 trilhão da noite para o dia, fazendo a economia global sangrar. E vejam, alguns danos já são irreparáveis, porque se ele chegar amanhã e falar, olha, tá bom, não deu certo, vamos voltar tudo ao que era no dia 20 de janeiro, quando eu tomei posse. As bolsas já perderam mais de $10 trilhões, muita gente já se endividou mais, quer dizer, o dano já foi feito. E a desconfiança fica instalada. Claro, ainda mais na economia. A confiança não será a mesma ainda que volte tudo, né, Piperno?